Aleluia, que Deus vamos aprender da palavra. Glória a Deus. E as palmas logo. O Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que o nosso Jesus seja louvado e engrandecido na vida de cada um de nós nesta noite. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui presente nesta noite. Louvo a Deus os que estão em casa também, que estão assistindo pelo YouTube, amém? Que Deus abençoe. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa revista, As 7 Cartas do Apocalipse, que é a mensagem final de Jesus Cristo à igreja, tá bom? Então, como de costume, vamos estar fazendo uma oração para que o Espírito Santo nos conduza a esse ensinamento, porque é Ele que nos leva o caminho da aprendizagem e leva o caminho que nós devemos tomar, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de poder e misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Deus de glória, Deus de poder, Senhor Jesus amado, Senhor, toma frente deste trabalho, toma frente desta congregação, visita cada um aqui presente, Senhor meu Deus, visita minhas irmãs, cada ministério aqui presente, meus irmãos, tira todo embaraço através do Teu sangue, através do Teu Espírito Santo, vai tirando todo o cansaço, toda a fadiga, todo o desânimo, seja repreendido agora. Abra nossa mente, Senhor Jesus, o nosso coração, para aprender da Tua palavra, que as nossas críticas sejam, meu Deus amado, para a evolução, para a edificação da Tua casa, amém? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Quantos têm a revista? Levanta a mão. Quantos têm a apostila, a revista? Quem não tem a revista, levanta a mão. Uma. Quem mais não tem a revista? Todos têm a revista? Amém, glória a Deus. Igreja, na terça-feira passada nós começamos o ensino da revista As 7 Cartas do Apocalipse, que é a mensagem final de Jesus Cristo à sua igreja. Então nós aprendemos, foi falado aqui a respeito do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Nós aprendemos o que é o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, que a palavra Apocalipse vem do grego, algo descoberto. E a gente aprendeu muito a respeito deste tema, o Apocalipse. E aí na sua revista você vai ver que tem praticando o conhecimento da primeira lição. Glória a Deus, que é a lição de número 1. A primeira lição que nós falamos na terça-feira passada, que nós estudamos. E como de costume, tem praticando o conhecimento. A cada término de uma matéria, tem 5 questões aí no final de cada matéria. Então é bom que os irmãos, as irmãs respondam para a edificação do teu ministério. Quem conseguiu responder, levanta a mão. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Difícil, né? Amém. E você que não respondeu, você quiser estar anotando aí na sua revista, amém? Que a gente vai estar corrigindo, eu vou estar falando a resposta juntamente com quem respondeu, amém? Glória a Deus. Então, praticando o conhecimento aí da primeira lição, que foi da terça-feira passada, a lição de número 1. São 5 questões. A primeira está dizendo assim: o que é o Apocalipse? E quem mais respondeu? Pode estar falando, uma das irmãs? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Glória a Deus. Quem mais respondeu? A irmã do lado? O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo das coisas que brevemente devem acontecer. Glória a Deus. A irmã, aqui da frente? Essa também é a resposta?
Isso, então está certa a resposta, tá bom? A primeira questão, o que é o Apocalipse? Então quanto ao conteúdo, o Apocalipse é a revelação. Se lhe considerarmos a mensagem, é o que? Profética, é profecia. Está certinha a resposta das irmãs, amém? Que Deus abençoe. Quem quer restar, quer que eu repita para os irmãos estar respondendo, está colocando na sua revista? Vou repetir, a resposta é essa da primeira questão. Quanto ao conteúdo, o Apocalipse é revelação. Glória a Deus. A segunda também é bem simples. Quem o escreveu o Apocalipse? Foi muito falado na terça-feira passada. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Quem? Quem mais respondeu? O apóstolo João? Isso, certinha a resposta, o apóstolo João. Anota aí. A segunda é: quem escreveu o Apocalipse? O apóstolo João. Quando, em que lugar foi escrito o Apocalipse? Quem mais? Isso, certa resposta, é isso mesmo. Quem escreveu quando, em que lugar foi escrito? Entre 90 e 96 depois de Cristo, na ilha de Patmos, certa resposta. Quarta questão, cite os objetivos do Apocalipse. Foi falado bastante terça-feira passada. Quem respondeu? Quem está falando? Corrigir as distorções doutrinárias, desvios de conduta da igreja da Ásia Menor, consolar os santos que eram impiedosa e duramente perseguidos pelas autoridades romanas, e mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias, e alertar-nos quanto à verdade e urgência da vinda do Senhor. Amém, certa resposta. A irmã foi profunda na resposta, hein? Glória a Deus, está de parabéns. A irmã respondeu a mesma coisa? Glória a Deus. Então vou falar aqui no microfone para que as irmãs e os irmãos escutem. Cite os objetivos do Apocalipse. Quais são os objetivos do livro do Apocalipse? Corrigir as distorções doutrinárias, consolar os santos perseguidos, mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias e alertar-nos da urgência da vinda do Senhor. Quando a Bíblia fala consolar os santos, está se referindo a nós, tá bom? A igreja do Senhor. E mostrar os acontecimentos dos últimos dias e alertar com urgência a volta do nosso Jesus. A quarta questão foi essa, certa para quem respondeu, tá bom? E a quinta e última pergunta: por que devemos ler o Apocalipse? Constatar a chave para a sua interpretação que se acha em suas próprias páginas. Quase. Quem mais respondeu? Para que os santos sejamos bem-aventurados. Quem mais? Para não nos assustar com as propostas e revelações de Jesus Cristo para os últimos dias. Também, a resposta é essa. Por que devemos ler o Apocalipse? Para que os santos e sejamos o quê? Bem-aventurados. Amém? O pastor respondeu correta. Amém? Que Deus abençoe. Agora vamos entrar para a lição de número 2 da sua apostila, da sua revista. A lição de número 2, que o tema tem por título A Visão do Cristo Glorificado. Na lição anterior, então, nós entendemos a respeito do que é o Apocalipse, o porquê devemos ler o livro do Apocalipse, e agora nós vamos entender, a lição de número 2 é a visão de Cristo glorificado. Foi quando João, na ilha de Patmos, teve a visão de quem? Do próprio Cristo em glória. Amém? Então nós vamos falar a respeito do Cristo glorificado. Então, acompanhe aí na sua revista, texto áureo. Texto áureo. E para quem quer acompanhar na sua Bíblia também, que é a mesma coisa, está lá em Apocalipse no capítulo 1, do versículo 17 ao 18. Está dizendo assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Oh glória! Então esse é o texto áureo, tá bom? E a lição aplicada, vocês estão conseguindo acompanhar? Lição aplicada dessa revista?
Quem não tiver, levanta a mão. Todos estão acompanhando? Glória a Deus. A lição aplicada está dizendo assim: embora humilhado e ferido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e gloriosamente voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nós lemos esta lição aplicada, a gente começamos a ter uma visão, um entendimento do que Jesus passou lá naquele Monte das Oliveiras, ali em Getsemane, quando ele foi humilhado, quando ele começou o seu sofrimento. A Bíblia diz que lá no Getsemane, Jesus, quando soube do que ia acontecer com ele, a Bíblia relata que ele começou a suar sangue. Por que começou a suar sangue? As veias do corpo do nosso Jesus, que estava mais próximo à pele, começou a estourar. Por quê? Ele sabia da agonia que ele ia passar, mas não da agonia da cruz, mas sobre a ira de Deus que era para vir sobre nós, que foi levada sobre ele. Então sobre ele levou tudo aquilo que era para mim e para você pagar. Ele levou naquela cruz do Calvário. E durante a humilhação que ele passou, agora nós estamos diante do Cristo glorificado, do Cristo Rei, do Cristo Deus Todo-Poderoso, que nós vamos estar lendo, que está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. O que é a destra de Deus? Está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Amém? Então esta é a lição aplicada. A meditação diária, se você ver aí na sua revista, você quiser estar lendo, tem o livro, os capítulos para você estar acompanhando mais atento o ensinamento da revista, na meditação diária. Tem uma leitura diária, todo dia, para aqueles que querem ler a Bíblia, entender um pouco mais do livro do Apocalipse, está a meditação diária, de domingo, de sábado a domingo, de segunda a domingo. Aí se você ver na sua revista, você vai estar podendo acompanhar, tá bom? Então, como de costume, vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Amém? Vamos do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 18. Quem está acompanhando nessa revista? Glória a Deus. Então, não fique com vergonha de fazer a leitura. É bom que todos participem dessa leitura. Eu faço só um pedido para os irmãos e as irmãs: aquele que for fazer a leitura, só abaixam a máscara para que todos escutem a sua leitura, tá bom? Por gentileza. Então eu vou estar lendo o versículo 1, o versículo de número 9. Em seguida, quem quiser ler, lê o versículo a seguir, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Leitura bíblica em classe. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de fogo. Glória a Deus. Amém. Versículo 11. Ele dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Glória a Deus. Versículo 12. Glória a Deus. 13. No meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro. Glória a Deus. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Eita glória. 15. E os seus pés semelhantes a latão, reluzante, como se tivesse sido refinado uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Glória a Deus. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios,
e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. 17. E eu, quando o vi, caí a teus pés como um monstro, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. Último versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos que fizeram a leitura. Glória a Deus. Então vamos lá, introdução ao comentário. Vamos acompanhar a introdução ao comentário? Glória a Deus. Foi o Cristo glorificado que se apresentou a João na ilha de Patmos, aquele que no Calvário humilhara-se até o inferno, no céu e soberanamente exaltado. Com a sua morte ele trouxe morte e a própria morte, por isso revela-se não apenas em glória, mas como o Senhor de toda a glória. E já entronizado à destra do Pai, apresenta-se Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Sim, aquele que está morto acha-se à direita do Pai, e triunfante virá buscar a sua igreja. Está você preparado para receber o Cordeiro de Deus? Mas qual o verdadeiro significado da glorificação de Cristo? Só viremos a entendê-la se nos detivermos a compreender a encarnação. Amém? Então vamos começar agora o tópico primeiro. Tópico primeiro vai dizer assim: Cristo encarnado. Por que a encarnação é o grande mistério da piedade? Está lá em 1 Timóteo, está lá em Timóteo capítulo 3, versículo 16. Fazendo-se filho do homem, o Filho de Deus manifestou plenamente o amor do Pai, e assim Deus revelou-nos a sua graça. Porque a encarnação é o mistério da piedade. Para quem não sabe o que é piedade, piedade é o amor com Deus, é a fidelidade com aquilo que, tudo que é perante Deus. Isso chama piedade. O que Jesus teve por nós foi piedade, o amor. Tá bom, igreja? A encarnação foi o ato pela qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi concebida virginalmente no ventre de Maria. Neste ato sobrenatural, levado a efeito por obra e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus fez-se filho do homem e veio habitar entre nós. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então nós entendemos que quando Jesus nasceu, Jesus já estava mostrando que ele era Deus, ele se fez homem. Então está dizendo aqui a encarnação. Todos nós que servimos a Jesus, nós temos que crer que Jesus esteve em terra como homem, encarnado. Porque a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que fala que Jesus não esteve em terra sobre encarnação, esse espírito não é de Deus. Esse espírito vem da mentira, do engano. Então todos nós cristãos, e aqueles também que não são cristãos, mas creem em Jesus, crê na palavra de Deus, mesmo estando afastado da igreja, não servindo a igreja, ele tem que crer que Cristo esteve em nós encarnado como homem, mesmo sendo Deus, tá bom? E a pessoa que não crê que Jesus esteve em terra como homem, a pessoa que está falando isso, não, esse espírito não é de Deus, tá bom? Glória a Deus. Aí ele continua: neste ato sobrenatural, levado a efeito por obra e graça de quem? Do Espírito Santo. O Filho de Deus se fez filho do homem e veio habitar entre nós. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na encarnação, o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se não da sua divindade, mas da glória que usufruía ao lado do Pai desde a eternidade mais remota. Jesus, homem, não deixou de ser Deus. Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Nele, as naturezas divina
e humana são plenas e harmônicas. Era Jesus, então, um homem igual a nós. Ele era melhor do que nós, pois foi achado sumamente perfeito. Quem não aceita a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo não tem o Espírito de Deus. Está lá em João, no capítulo 4, versículo de número 2. Então vejamos, não tem nada que possa se levantar contra o Filho de Deus, porque você vê que ele não veio, ele veio de um modo sobrenatural, através de quem? Do Espírito Santo, e não achou nele falha alguma, porque nele era 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele está dizendo, a encarnação, e é todo aquele que não crê que Jesus Cristo esteve entre nós como homem, esse Espírito não vem de Deus. Amém? E agora, o objetivo da encarnação. 3 foram os objetivos da encarnação do Filho de Deus. O que é isso? Os objetivos da encarnação do Filho de Deus foi o plano de Deus para a encarnação de Jesus Cristo. Isso está dizendo, nós vamos entender o objetivo. Por que Jesus esteve em nós como homem? Qual o motivo? Aí vai estar dizendo assim, 3 foram os objetivos da encarnação do Filho de Deus. Consumar o plano do quê? Consumar o plano da salvação, que elaborado desde a eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo, desde Gênesis capítulo 3, do versículo 15, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Manifestar o Emanuel, que significa Emanuel, Deus conosco. Está lá em Isaías 7, 14. Para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios do Testamento Antigo: profeta, sacerdote e rei. Revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Quem pode estar lendo na sua Bíblia Sagrada João capítulo 3, versículo 16? Que nesse capítulo, nesse versículo, vai estar dizendo o pleno amor de Deus sobre nós. O maior amor de Deus sobre nós. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, irmão. Todos escutaram? Para que todo aquele que nele não, mas tenha. Então, vejamos aqui. Lá em Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é santo, Deus é puro, e Ele não tem olhos para o mal, Ele não tem olhos para o pecado. Ele é tão puro que Ele não consegue se achegar à santidade de Deus Pai. Por isso que Ele enviou quem? O seu Filho Jesus, para que nós todos pudéssemos ter o direito da salvação. A palavra de Deus vai nos revelar também que Jesus Cristo, a salvação só vem através de Jesus. Mas o amor de Cristo para a salvação, somente aqueles que o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Muitos dizem que a salvação é para a humanidade toda. Sim, mas somente para aqueles que o aceitam, que têm Ele como seu único Deus suficiente Salvador. Isso é servir a Jesus. Isso é ter o direito da salvação. Tá bom? Vamos lá. O Senhor Jesus, por consequente, fez-se filho do homem, a fim de que fizéssemos a ser filho de Deus. Em sua humilhação, exaltou-nos em sua morte, reviveu-nos e em sua ressurreição, partilhou-nos da sua glória e eternidade. Glória a Deus, aleluia. Tópico de número 2. O Cristo humilhado e ferido de Deus. Eu peço que você dobre a sua atenção, porque são passagens bíblicas que todo cristão deve guardar no seu coração, para você ter um objetivo. Nós temos um objetivo de servir a Deus. Você saber o caminho que você está andando, para você saber aquilo que você está seguindo, para você saber aquilo que você serve. Porque a gente não pode cair dentro da igreja de paraquedas.
saber o que você está fazendo dentro da igreja. Você tem que ter um objetivo. Você tem que saber de onde vai sua fé. Você tem que saber aonde você vai depositar sua fé. A quem você está servindo. A quem você está buscando. Amém? Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Que nos últimos dias há o quê? Muitos falsos profetas, que se possível enganarão até os escolhidos de Deus. Então é por isso que nós temos que saber o quê? As escrituras sagradas, para saber aonde você está depositando a sua fé. Então vamos lá, tópico de número 2, o Cristo humilhado e ferido de Deus. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus, nem pelos gregos. Aqueles consideravam na escândalo, estes loucura, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Se os primeiros buscavam compreendê-la através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas, os segundos esforçavam-se por tudo discernir a luz natural da razão. Em sua incredulidade, ambos os povos jamais vieram aceitar o ato do plano da salvação. Afinal, por que um homem teve de morrer para que os demais pudessem vir a ser salvos? É uma lógica humanamente desconhecida. Todavia, tanto os judeus quanto os gentios, ao receberem a Jesus pela fé, passam a entender perfeitamente as implicações temporais e eternas da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode estar lendo na sua Bíblia 1 Coríntios, versículo 24? 1 Coríntios, capítulo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Glória a Deus, amém. Deus abençoe, irmã, está vendo? Então, para todos aqueles que são chamados, Cristo é o quê? É o poder e a sabedoria de Deus. Amém? Todavia, tanto os judeus quanto os gentios, ao receberem a Jesus pela fé, passam a entender perfeitamente as implicações temporais e eternas da morte e ressurreição do nosso Senhor. Cristo glorificado. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: a ressurreição, a ascensão aos céus, segunda vinda e triunfo sobre as forças do mal. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: a ressurreição, a ascensão aos céus, a segunda vinda e o triunfo sobre as forças do mal. Então tá, a ressurreição nós já entendemos que já foi concebida. A ascensão aos céus, e quando Jesus subiu aos céus, está lá em Atos dos Apóstolos, também já foi concebida. Agora tem o que? A segunda vinda, que é o que nós estamos aguardando. A segunda vinda e triunfo sobre as forças do mal. Triunfo sobre as forças do mal. Por que triunfo sobre as forças do mal? Triunfo sobre o falso profeta, a besta e o anticristo. Esses são os triunfos que Deus vai triunfar, já está triunfando em nome do Senhor Jesus. Amém? Primeiro, ressurreição. Afirmou Paulo que a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios 15, 14 ao 17. Em toda essa passagem, o apóstolo mostra com abundantes provas ter sido ressurreição do Senhor um fato histórico e não uma mitologia criada pelos seus discípulos. E foi como Cristo ressurreto que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Então tá, sendo ressurreição do Senhor um fato histórico e não uma mitologia criada pelos discípulos. Por quê? Estavam pensando que a ressurreição de Jesus Cristo era uma mitologia, não era verdade. Então Paulo estava escrevendo, confirmando que foi verdade, não era mito. E um fato histórico, e não uma mitologia criada pelos discípulos. E foi como Cristo ressurreto que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos.
Agora eu te pergunto, por que João estava preso na ilha de Patmos, quando ele teve essa visão gloriosa de Cristo glorificado em poder e glória? Por amor do Evangelho, por ele pregar e ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Porque no tempo de João, todo aquele que não seguia as doutrinas romanas eram presos e jogados naquela ilha. A gente já falou a respeito disso. Naquela ilha, que era uma prisão, jogou o apóstolo João naquele lugar. E João, quando viu Cristo glorificado, se prostrou-se ao chão. E Jesus se apresentou a João e mandou: escreve isso que vê e anota, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Amém? Glória a Deus. Já egresso dos mortos, o Senhor Jesus recebe do Pai todo o poder nos céus e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 28. Em suas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Então, igreja, nós vejamos aqui: Jesus Cristo glorificado, em suas mãos tem o quê? As chaves da morte e do inferno. Então nós não podemos temer o homem. Nós não podemos temer aquele que mata a carne. Nós temos que temer a quem? A esse Cristo Todo-Poderoso, porque somente Ele tem autoridade e poder para nos lançar no inferno. Nem a morte tem autoridade sobre esse Deus que nós servimos, porque Ele tem o poder sobre a morte e sobre o inferno. Há quem dizem que tem gente, tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que tem medo do diabo, tem medo do homem. Mas não, nós temos que temer a quem? Aquele que tem todo o poder e glória, porque a palavra de Deus está nos ensinando que nas mãos dele há chaves da morte e do inferno. Somente Ele tem essa autoridade. Então nós estamos servindo o caminho certo, servindo o verdadeiro Deus, glorificado, o Deus que venceu a morte, venceu o inferno. Tudo está sob a autoridade dele, está à direita do nosso Deus Todo-Poderoso. Ascensão aos céus. Ressurreto, apresentou-se o Cristo aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em seguida é transportado aos céus numa nuvem, conforme o relato falado. Numa nuvem, conforme o relato falado, é exato de Lucas, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. Agora à direita do Pai, partilha daquela glória que sempre desfrutara ao seu lado, desde a mais insondável eternidade. Esta foi a visão que teve o primeiro martírio do cristianismo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé